Nós estamos tratando do tema curando as feridas do coração e já caminhamos um bocado. Já olhamos para vários aspectos do que significa o tratamento do coração da gente. E vimos que isso é obra de Deus, é obra do Espírito de Deus nas nossas vidas. Mesmo que Deus esteja usando pessoas, mesmo que Deus use circunstâncias, é Ele mesmo quem age no nosso coração, na nossa vida. É Ele que direciona todas as coisas, é Ele que nos trata. E é exatamente por isso que a gente vem falando a respeito de várias circunstâncias que envolvem esse nosso relacionamento com as nossas realidades, que não devem ser suprimidas ou negadas. Muito pelo contrário, são realidades que nós precisamos administrar na presença de Deus. E hoje eu quero convidá-los a que pensemos um pouco sobre uma pergunta que sempre é feita no gabinete, no aconselhamento, como é que eu converso com Deus? Como é que eu falo para Deus a respeito dos meus sofrimentos? Tipo, eu não tenho o direito de ficar reclamando, porque afinal de contas Deus é tão bom comigo, Deus cuida de mim. Como que eu vou ficar reclamando de um Deus tão gracioso? Ou as pessoas dizem, se eu for ficar reclamando, depois Deus vai parar de agir graciosamente comigo para que eu tenha percepção da sua graça e as coisas vão ficar piores do que já estão. E aí as pessoas começam a confabular com elas mesmas e perdem a noção do que significa essa intimidade que nós temos com Deus dentro da nossa própria realidade. Hoje eu queria simplesmente iniciar esse tema, porque é algo que nós vamos perceber em vários textos da Escritura, e eu vou me propor estudar vários deles, não todos, porque se fôssemos fazer isso, só os salmos de lamentações, salmos ditos de lamentações, eu vou mostrar isso para vocês, são 59. Dos 150, 59 são salmos de lamentações, de lamúrios, de homens de Deus chegando na presença de Deus e questionando, falando, chorando, angustiados na presença de Deus. O próprio Davi fez mais de 40 salmos de lamentações. Então, na verdade, lamentar, sofrer na presença de Deus não é problema. É na presença dEle mesmo que nós choramos. É dEle que nós aguardamos todo o suporte e o sustento e orientação e cura quando é necessário. Mas sempre há aquela dúvida, mas como que eu devo me expressar na presença de Deus? Então, essa é a nossa expectativa nesse novo bloco que eu começo hoje, de ajudá-los a aprender a nos aproximar de Deus, sem ter medo disso, pelo contrário, sabendo que estamos na presença do Deus glorioso, Deus todo-poderoso. Abram comigo o Salmo de número 79. Nós ainda não vamos trabalhar esse texto como um todo, mas eu vou trabalhar esse texto no devido tempo com vocês, texto como um todo. Mas observem bem o verso de número 5, quando o salmista, que não é Davi, é Asaf. Asaf é muito interessante que vocês saibam, Asaf era um líder daqueles que adoravam a Deus dentro do templo. Asaf conduzia
a adoração dentro do templo, os grupos de adoração dentro do templo. Ele era da tribo dos levitas, que faziam isso. Ele tinha que, ao fazê-lo, conduzir as pessoas a contemplarem a Deus e a glória de Deus, a soberania e todas as perfeições de Deus, para que dessa forma o povo adorasse a Deus. Mas observem bem aqui no verso 5, como ele conversa com Deus aqui nesse texto. Ele diz: até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Queimará como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram Jacó e destruíram as suas moradas. Ele, na verdade, ele está implorando para Deus que ele esteja destruindo os seus inimigos. Aqueles que vieram contra Jacó. Jacó é Israel. Não nos faças pagar pelas iniquidades de nossos pais. Que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Existe todo um contexto que envolve aqui esse texto do Salmo de número 79, e nós vamos ver que é um contexto bem cruel, difícil, e que o povo realmente estava sentindo-se desolado, sentindo como se Deus estivesse esquecido deles. Mas não havia isso. Deus estava, na verdade, permitindo que tudo aquilo acontecesse, para que eles pudessem voltar a olhar para Deus como Deus. E tudo aquilo que estava acontecendo com eles era um ato de disciplina de Deus. Opa, então envolve até mesmo isso, os nossos sofrimentos. Então, nós vamos perceber que os sofrimentos da nossa vida, e nós, como aqueles que creem no Senhor, somos tratados como filhos de Deus. Os filhos também são disciplinados. Quando nós vamos para o texto de Hebreus capítulo 12, a palavra do Senhor diz que o filho que não é disciplinado, ele é meio tratado como um bastardo, aquele que não tem pai. Essa é uma realidade. Deus usa a disciplina para correção e não para nos desviar dele. Todas as circunstâncias difíceis na vida de um cristão, que é verdadeiro servo de Deus e filho do Senhor Deus, amado, eterno de Deus, antes da fundação do mundo, e que será amado eternamente com Cristo nos céus, Deus o corrige. E muitas vezes tribulações ocorrem para que nós voltemos para os caminhos do Senhor. Qual é a origem da sua tribulação? Qual a realidade que você vivencia? Eu não estou aqui afirmando que toda tribulação é disciplina. Nada disso. Mas estou lhe afirmando que todos os eventos na vida de cada um de nós estão nas mãos do Senhor. E nós vamos partir desse pressuposto. Nós cremos num Deus soberano, num Deus eterno, num Deus criador e direcionador de todas as coisas. E nós, por bondade dele, temos uma relação especial com o Senhor, como filhos amados. E ele cuida de nós até mesmo nos momentos onde nós chegamos na presença dele para trazer lamentações, para nos queixar, expressar os nossos sofrimentos na presença de Deus. Mas afinal de contas, como é que eu posso fazer isso? Qual é o meu limite? O que eu devo levar em consideração para que eu possa expressar segundo a vontade de Deus e não segundo o coração humano? Como é que eu converso com Deus do jeito que Deus quer que eu converse com Ele? Seu filho já chegou para conversar com você num tom ou falando palavras que você
Não é assim que conversa comigo, não. Opa, diminui, abaixa a voz. Opa, essas palavras aqui dentro de casa, não. Opa, é melhor você ficar quietinho aí, a hora que você resolver acalmar a sua língua e o seu coração, você levanta daí e vem conversar comigo. É mais ou menos assim que eu creio que a gente tem que chegar diante da palavra de Deus e dizer: Senhor, como é que eu chego na presença do Senhor? Apesar de eu estar triste, até mesmo questionando, como Asaf chegou na presença de Deus e diz: até quando? Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Vamos orar. Ó Deus, cada um de nós temos vivido as nossas realidades e sabemos que em determinados momentos todos nós vivemos momentos de dificuldade, de sofrimento, de questionamentos, inclusive na presença do Senhor. E queremos pedir que o Senhor venha nos ensinar através da Tua palavra como devemos estar na Tua presença nesses momentos. Ó Deus, obrigado porque nós não estamos diante de um Pai omisso, que nos abandona, que nos deixa de lado, mas porque nós estamos diante de um Deus verdadeiro e amoroso, de um Pai zeloso e que conhece cada uma das nossas necessidades e as supre. Ó Deus, pastoreia o nosso coração e nos ensina a expressarmos as nossas realidades e os nossos sentimentos na Tua presença, da maneira que lhe agrade. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos caminhando, lembrando que nós estamos numa escola dominical e certamente, havendo perguntas, você pode fazê-la e o microfone vai estar à disposição de vocês para que aqueles que estão participando da nossa aula pela internet possam também ouvir e também participar das respostas. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que sofrimento faz parte da vida. Bota isso na sua cabeça. O sofrimento faz parte da vida. Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou para compartilhar um grande sofrimento. Um sofrimento de uma enfermidade dura, pesada, que estava acontecendo sobre a sua filha. E ela disse assim: olha, pastor, as coisas estavam indo tão bem na minha casa, na minha família, comigo, com meu esposo, com os nossos trabalhos, com a nossa relação com as nossas filhas e tudo, que eu comecei a perguntar: Senhor, quando que vai acontecer alguma coisa? E aconteceu. Só que aconteceu algo muito pior do que aquilo que eu imaginei que poderia acontecer. E foi uma enfermidade para a filha dela muito grande. E ela me procurou e nós sentamos para conversar e ela dizia: eu não sei como me comportar, eu não sei como me expressar, e eu estou com um sentimento ruim, até mesmo com Deus. É uma serva de Deus. E ela estava tendo que enfrentar aquela situação. E ser forte. E isso não era tudo. E enquanto se tratava da filha, o esposo vai fazer um tratamento lá, comum, que se faz regularmente, anualmente, e descobre que ele está com a mesma doença em outro lugar no corpo, idêntico da filha. Já estava fundo, ficou mais fundo ainda. Era ela cuidando do marido e da filha, naqueles tratamentos invasivos, difíceis, dolorosos, cheios de interrogações, sozinha.
porque ela tinha cuidado do marido e das filhas. São situações que a gente pensa, puxa, está tudo bem, não vai acontecer nada conosco, está tudo tão maravilhoso, nossa vida é uma maravilha. Eu sei, graças a Deus por isso, mas graças a Deus que Ele também tem propósito em alguns eventos na história. Pode ter certeza, vai acontecer. E sabe por que eu tenho certeza? Eu tenho certeza porque desde o evento de Gênesis capítulo 3, onde nós encontramos ali registrado na Bíblia, que é a queda do homem, o sofrimento do homem, as provações e a dor fazem parte da nossa vida diária. É consequência da nossa realidade caída. E diante disso, nós precisamos ser ajudados. Nós queremos falar dos nossos sofrimentos. Além daquilo que está acontecendo, que precisa ser tratado, isso nos afeta como um todo, não só fisicamente. Nos afeta relacionalmente, nos afeta emocionalmente. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito desse assunto. Eu estava pesquisando para encontrar material e trabalhar em cima disso, na Bíblia, em algum material. E acabei encontrando um material muito significativo de um pastor chamado Andrew Rogers. Ele vai estar aqui em Goiânia, no mês de julho, num congresso sobre aconselhamento. E ele fala, o título traduzido para o português é Reclamando a Maneira de Deus, ajudando as pessoas a expressarem o seu sofrimento. Foi muito bom e me ajudou bastante a pensar aquilo que eu já vinha desenvolvendo. E uma das coisas que ele traz no texto ele me leva ao texto de Romanos, capítulo 8, quando o apóstolo Paulo, ele diz que a criação espera com ansiedade. Romanos, capítulo 8, verso 19. Quer ver? Abre lá. Romanos 8, verso 19. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A espera com ansiedade, o que significa que essa criação, ela observa com muita atenção e ansiedade por sua redenção, por sua libertação do sofrimento. Nós, quando lembramos de Gênesis capítulo 3, nós vimos que o pecado trouxe condenação para toda a criação. Até mesmo a natureza recebeu consequências da queda. A natureza perfeita, bela, servil, bonita, ela passou a ter espinhos, dificuldades. Por quê? Porque ela também sofreu as consequências. Por causa do sofrimento, todos nós que fazemos parte da criação, vivemos na expectativa do retorno de Cristo Jesus, onde haverá um novo céu e uma nova terra, onde vai ser resgatado aquilo que foi comprometido, vai ter um retorno daquilo que era perfeito. Nós estamos nessa criação. Nós vivemos nesse mundo que, de uma forma real, ele está amaldiçoado pelo pecado. Ele está comprometido, ele está machucado, ele está picado pelo pecado. Nós experimentamos todos os dias, de uma forma ou de outra, o sofrimento, a dor, a provação, o desconforto. E às vezes o desconforto não é nosso. O desconforto é do outro, mas de alguma forma o desconforto do outro passa a ser o nosso. Apesar de que hoje em dia a gente se acostumou muito a viver no meio do desconforto. Qual é o filme que mais dá ibope? É o filme que fala de amor, de dramas comuns? Não é nada. É o filme que tem muita ação, muito
muita força. Sabe por quê? Porque as pessoas se empolgam com aquilo. Elas se acostumaram. Se acostumaram, e nós nos acostumamos tanto que nós ouvimos na televisão as notícias, e caiu uma bomba, e morreram 15. Morreram 15. E a ponte caiu, e tinha uma pessoa dentro do carro com a sua esposa e seus filhos, e foram todos. Ou os pais morreram e as crianças ficaram. Nossa! Mas aquilo não entra lá dentro mais. Nós nos acostumamos a viver nesse mundo que foi picado pelo pecado e que sofre. Afinal de contas, é o mundo que a gente vive, né? A gente se acostumou com isso. Mas segundo o apóstolo Paulo, a criação, ela geme aguardando o final disso. Não é para a gente viver dizendo, é assim mesmo. Pelo contrário, se nós fazemos parte da criação e o fazemos, nós temos que aguardar a volta de Cristo, onde tudo isso vai acabar. Onde eu não preciso mais ter medo dessa enfermidade. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, quando nós vimos a pandemia batendo na porta de todos nós, e quando alguém, um amigo falava, olha, chegou em casa, a Covid chegou aqui em casa, e todo mundo, ai, puxa, e eu me lembro quando chegou lá em casa, chegou pelo meu pai, 96 anos de idade, o cabelo levantou, foi lá para cima, os que tem, né? E dele todos nós tivemos. E a igreja orou e todo mundo se preocupou. Uns levavam comida, outros levavam isso, outros cuidavam de um jeito, de outro. Nós somos muito amados pela igreja. Mas era preocupação. Puxa, que dia que isso vai acabar? Isso só vai acabar quando Cristo voltar e nos levar para um novo céu e nova terra. Então a gente tem que entender que o sofrimento faz parte da nossa vida, da nossa realidade de um mundo caído. E diante do nosso sofrimento, nós ficamos na necessidade de procurar uma voz, uma forma de expressar a nossa dor, aquela sensação que nós sentimos. Nós precisamos de compartilhar, precisamos que alguém nos oriente. É normalmente aí que nós precisamos de pessoas que realmente nos orientem. É aqui que vem um conselheiro, né? É aqui que vem a pessoa adequada para fazer isso. O conselheiro cristão, ele tem que ser realmente uma pessoa em condição para conduzi-lo. Caso contrário, ele simplesmente vai sentar no chão com você e vai chorar com você. Ou ainda vai ver mais detalhes de dor e vai fazer você sofrer mais ainda. Não é incomum encontrarmos alguns assim. Aí a gente vai se perguntar assim, bom, eu estou diante do problema, eu devo contar a Deus sobre o meu sofrimento? Não. Está tudo bem eu reclamar com Deus? Se sim, como é que eu vou fazer isso? Então, eu creio que a melhor forma vai ser olhando como é que personagens bíblicos fizeram isso. E orientados pelo Espírito Santo de Deus, esses textos inspirados fazem parte das Sagradas Escrituras como elementos de instrução para nos ensinar. E os Salmos vão ser, sem sombra de dúvida, textos muito preciosos para nós. Esses salmos de lamento, eles nos dão voz para nos dar orientação de como devemos nos expressarmos enquanto caminhamos por esse mundo perverso, doloroso, doído, tanto para nós quanto para os outros. Então vamos lá. Normalmente a gente chega diante de Deus e a gente tem um comportamento. Alguns tipos de comportamento. Vamos lá. É aquele
Que tipo de voz eu vou ter diante de Deus, né? Primeira delas, é uma voz assim, de espiritualidade, de piedade. Essa maneira é aquela que diz que eu não posso reclamar, eu não posso reclamar de Deus, porque reclamar na presença de Deus é antibíblico. Afinal de contas, a Bíblia diz que eu tenho que fazer tudo sem murmuração. Não é isso? Tem um texto bíblico que diz isso? Tem. Filipenses, capítulo 2, verso 14. O texto é muito claro. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Eu estou usando a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Façam tudo sem murmuração nem contendas na outra versão. E aí eu digo, puxa, se o texto está falando que eu não posso murmurar, então não posso reclamar. Não posso chegar para Deus e dizer, Senhor, está doendo. Eu não posso chegar para Deus e dizer, está difícil. Eu não posso chegar para Deus e perguntar, até quando, Senhor? Como o salmista fez. Bom, ou o texto tem uma implicação objetiva, ou aquelas reclamações que nós vemos aqui nos textos, onde isso está acontecendo, está errado. Querido, sem sombra de dúvida, quando o texto aqui em Filipenses capítulo 2, verso 14, fala sobre murmurações, ele está falando de uma prática de vida. É aquele indivíduo que quando vive, ele vive e é caracterizado como um murmurador. E a murmuração que o caracteriza é como se fosse um pecado dessa pessoa. Deixa eu explicar isso. Uma pessoa quando tem o hábito de beber bebida alcoólica, como é que nós chamamos essa pessoa? Ele é um alcoólatra, não é isso? Chamamos ele de alcoólatra. O indivíduo que tem o hábito de falar mentira, ele é um mentiroso. E o indivíduo que só sabe reclamar, reclamão ou murmurador, se chama pecado caracterológico, ou seja, uma prática errônea que caracteriza o indivíduo. Nossa, você olha na cara daquele indivíduo, ele está sempre com raiva. Ele é um raivoso. Ele é um iracundo. Você olhou na cara dele, ele já está procurando alguma coisa para mostrar a raiva. Ele nunca vê algo positivo em nada. Ontem eu conversei com alguém que falava sobre uma pessoa que era assim, que estava comprometendo o relacionamento familiar. Alguém que não conseguia falar nada de positivo no relacionamento, em nenhuma conversa. Tudo era ruim. Esse é um murmurador. Ele caracterologicamente, ele tem a murmuração como um pecado de vida. Então o texto, quando ele está falando desse sem murmuração, ele está falando daquele que tem o hábito da murmuração, aquele indivíduo que procura sempre o que é ruim. Seus olhos são negativos. Cuidado, eu não estou ensinando positivismo, hein? Mas é aquele indivíduo que a tendência dele é essa. Olha, a Escritura, ela nos mostra que Deus, Ele é um Deus que está pronto a nos ouvir. Isso inclui poder reclamar na presença de Deus. Então, alguns piedosos dizem, eu não posso reclamar, porque reclamar é pecado. Eu não posso dizer para Deus está doendo. Eu posso dizer para Deus está doendo. Eu não posso determinar para Deus. Eu não posso dizer o que Deus vai fazer com a minha dor. Mas eu posso dizer do fundo do meu coração, está doendo e muito.
Isso não é algo errado. Mas essa é uma das formas que creio ser típicas, mas antibíblicas, que normalmente as pessoas têm diante dos seus sofrimentos na presença de Deus. Olha, eu sou piedoso, eu nunca reclamo de Deus. Apesar disso, não posso falar nada. Quem você pensa que é para falar assim com Deus? Esse é o piedoso. O outro é aquele que tem uma visão meio de tudo vai dar certo, tudo é prosperidade. Porque em Deus tudo é maravilhoso, tudo é fantástico. Essa é uma maneira de pensar que reclamar vai comprometer a minha prosperidade futura. Então é mais ou menos assim, eu não reclamo com Deus, porque se eu reclamar com Deus, Ele vai deixar de dar outras coisas. Pelo contrário, eu reivindico coisas a mais. Na verdade, porque o meu Deus é de prosperidade. O meu Deus é de coisas muito maiores do que essa. Oh Deus, eu estou com essa enfermidade, mas o Senhor é maior do que isso. O Senhor não só pode me livrar disso, como me dar isso mais, e aquilo mais, e aquilo mais. Eu não vou falar mal da minha dor, porque se eu falar negativamente, eu vou iniciar um curso de acontecimentos que apenas conduzirá a maiores calamidades e miséria. Esse é o indivíduo da prosperidade. Ele não prega sobre pecado. Uma igreja que fala de prosperidade, eles não pregam sobre pecado, sobre arrependimento, sobre a forma com que as pessoas ficam aprisionadas sobre ídolos. E essas pessoas não sabem chegar na presença de Deus humildemente, pedindo socorro. Tem outros que são meio, como eu diria, cheios de compaixão, cheios de dó. São aqueles que querem que todo mundo olhe para ele como um coitadinho, inclusive Deus. Oh Deus, tem compaixão de mim, eu sou tão pequenininho, tão miseravelmente moído nessas dificuldades. Mas aí eu não sou só miserável com Deus, eu sou miserável com todo mundo. É aquele indivíduo que reclama para todo mundo. E quando você olha para ele, parece que ele já até inclina a cabeça. Sabe, é aquele indivíduo que todos têm que ver a sua dor. Afinal de contas, é a pessoa mais doída do mundo. Olha, todo mundo teve Covid, mas ninguém teve igual eu. A dor de garganta que todo mundo teve foi forte, mas a minha... Olha, um indivíduo já atrasou para pagar o boleto do não sei o quê, mas eu quase morri, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Nossa! É quando o indivíduo tem aquela ideia de que Deus tem que ter pena dele, e o mundo tem que ter pena dele. E ele começa a querer convencer a Deus de que, puxa, eu sou tão pequenininho, tão miseravelmente pequeno, o senhor podia ter uma palhinha aí para mim? Ora, ele é muito mais miserável do que ele imagina. Esse negócio de alguém falar assim, nossa, como é que Deus permite isso aí? Eram pessoas tão boas. Não existe gente boa que possa chegar diante de Deus e dizer, eram pessoas boas e não mereciam isso. A gente precisa entender que todos somos pecadores, não merecemos a graça de Deus em proporção nenhuma. Para chegar na presença de Deus, bater no peito e dizer, eu sou bom, como aquele indivíduo,
que o Senhor Jesus disse, que chega diante do ofertório e diz: olha, eu não sou como aquele, eu não sou como aquele, eu não sou como aquele outro. Eu não posso me colocar lá em cima, mas eu também não posso me colocar lá como miserável. A questão não é essa, a questão é de realidade. Eu sou o que sou, condenado. Então não é porque eu sou pequenininho que Deus vai fazer. Deus vai fazer porque Ele resolveu fazer por amor. E eu posso chegar na presença dEle por causa da bondade dEle, e não pelo convencimento dEle, com as minhas palavras de convencimento. Então essa também não é a estratégia certa para chegar diante de Deus. E também não é a estratégia certa você chegar todo posudão diante de Deus, uma honestidade, né? Nós levantamos as mãos e dizemos sem medo, sem impedimento, que nós não estamos felizes. Senhor, eu não estou infeliz, eu não estou feliz, e eu peço, e na verdade não peço não, o Senhor disse que eu posso, então eu determino que o Senhor, que é um Deus grande, que aguenta, que é o Deus do dinheiro, é o Deus do poder, é o Deus, faça. Todas essas formas estão erradas, mas a gente corre o risco de cair em todas elas. Eu pus de forma exagerada, queridos. Tudo eu pus de forma exagerada. Mas eu poderia colocar de forma branda, e você vê que você poderia ter caído ou já ter caído em alguma delas de uma forma mais branda. Então vamos lá. Qual que é a tensão aqui? A tensão aqui é você equilibrar a honestidade da sua realidade com a honra, a glória de Deus. É você ser honesto diante da realidade e saber diante de quem você está. Honestidade sua, honra de Deus. Então eu equilibro entre essas duas coisas, entre a honestidade sua e a honra e glória de Deus. Como posso expressar então essa reclamação de uma forma que seja honesta e honrosa a Deus? Vamos lá. Quando você pega um salmo, como esse que a gente viu agora mesmo, eu citei só alguns versos, o Salmo 79, o que você vai encontrar nos salmos? Eles vão expressar extremos da vida humana. Ao mesmo tempo que o salmo mostra o sofrimento, ele mostra alegria e esperança. O salmista fala: estamos sofridos, estamos angustiados, mas ao mesmo tempo ele diz: temos esperança. Nós estamos estudando durante a semana o livro de Daniel. No capítulo 9, nós temos a oração de Daniel, das orações mais belas que nós encontramos na Escritura. Capítulo 9. Daniel está ali na presença de Deus, e ele esteve lendo Jeremias, o profeta Jeremias, e ele atentou para uma informação que tinha no livro de Jeremias, de que aquele cativeiro que eles estavam vivendo ali, que tinha começado com os babilônicos, passou para o Império Medo-Persa, e que eles estão ali há 68 anos, teria o limite de 70 anos. Deus disse através do profeta Jeremias, de que depois de 70 anos o cativeiro acabaria. E ele leu aquilo, e ele, puxa, daqui a 2 anos vai acabar o cativeiro. Mas eles continuavam ali no cativeiro. Ele chega na presença de Deus e diz: Senhor,
O Senhor é o Deus de toda glória, de toda beleza. Deus é excelso. O Senhor resolveu trazer juízo sobre um povo que foi errôneo com o Senhor. E aí ele fala dos pecados, ele diz, os nossos pais e nós pecamos contra o Senhor. O que nos cabe é corar de vergonha na tua presença. Ele sabia que 2 anos depois, mas ele chega na presença de Deus e diz, Senhor, tenha misericórdia de nós. Cumpra a tua profecia e tenha misericórdia de nós. Muda esse povo. Ele trabalhou com aquilo que era verdade e de maneira honrosa na presença de Deus. Expressando diante de Deus o que Deus verdadeiramente é. Um Deus que fala e que cumpre, um Deus que tem poder sobre e que pode até trazer juízo sobre aqueles que são impiedosos, como o povo de Israel foi. Mas era Deus, e que cuidava do seu povo através de diversas maneiras, até mesmo do sofrimento, mas que cuidava do seu povo como seu povo, e que resgataria o seu povo como seu povo, e traria esperança ao seu povo como seu povo. Mas ele humildemente se coloca na presença de Deus e diz, a nós nos cabe corar de vergonha. Honestamente, Senhor, estamos envergonhados. O nosso estado é de miséria. Tenha misericórdia de nós. Vocês percebem? Ele está expressando sofrimento, mas ao mesmo tempo uma expectativa de um Deus que ele sabe que, além de justo, é misericordioso. O Senhor é justo ao fazer o que fez, mas o Senhor é misericordioso e falou que fará e agirá com misericórdia pelo seu povo. Os salmos, eles vão refletir uma crise da qual o salmista ora por libertação. O salmista, ele vive a situação angustiosa, mas ele chega na presença de Deus e diz, Senhor, tenha misericórdia. Você não vai ver nos salmos, os salmistas a não ser falando de Deus. Eles não negam a soberania de Deus. Os salmos falam da presença de Deus, falam do cuidado, da bondade de Deus, do conhecimento de Deus acima de todas as coisas. Mas na verdade, eles dependem de todas essas coisas. Desse Deus maravilhoso, presente, soberano, cuidadoso, para que o problema seja solucionado, porque tudo depende de Deus. Quando eu chego na presença de Deus como salmistas, eu chego na presença de um Deus que é soberano, que nunca foi embora da minha presença, Ele sempre esteve aqui. Eu posso não estar percebendo Ele, achar que Ele foi embora. O Senhor só me abandonou? Eu estou orando, mas não estou vendo a resposta do Senhor, não estou vendo o Senhor por perto. Mas Ele está ali. Ele está cuidando, Ele está te livrando. Em alguns momentos, existem alguns salmos, parece que são ambíguos, quanto aos problemas, a maneira que apresentam esses problemas para nós. Mas acaba nos mostrando a objetividade da graça de Deus. No fundo, o que a gente percebe é que os salmistas, eles expressam um coração de submissão e aceitação da vontade de Deus. Apesar deles dizerem como o salmista Asaf, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Ele não está determinando para Deus, ele está perguntando para Deus. Ele está se sujeitando a Deus. Ele está se colocando diante da vontade de Deus. É uma submissão à vontade de Deus. Ele está perguntando, o Senhor responde. Até quando? O Senhor vai continuar
tendo essa atitude de ira contra nós? Será para sempre a tua ira contra nós? Responde a gente. Os salmos, apesar da maioria dos salmos ser de lamentações, eu e você conhecemos os salmos como cânticos. Cânticos de adoração. E nós cantamos eles em adoração. Porque estes salmos adoram a Deus apesar de todo lamento. São lamentos diante de um Deus conhecido e que em momento algum é negado, que em momento algum é deixado de lado, que em momento algum é desonrado, desrespeitado, mas é exaltado. Eu posso falar com Deus, eu devo dizer com Deus, para Deus o que é que está acontecendo, mas eu tenho que exaltar e saber que esse Deus, em momento algum, por permitir as circunstâncias que eu vivo, é menor. Menor sou eu. Por isso estou necessitado do Deus meu Criador e meu Senhor, soberano sobre os céus e a terra e a minha vida. Eu é que gemo, aguardando a redenção de Cristo Jesus, que vai acabar com todos os sofrimentos. Eu é que sou pequeno. Os salmos estão cheios de louvor. Quando a gente pega um salmo, a gente vai trabalhar, eles normalmente têm uma mesma estrutura. Quando eu falo de estrutura, estou falando de uma estrutura de conteúdo e até mesmo gramatical. Então, se eu pego os salmos e coloco na mão de vocês e digo assim, vamos fazer uma análise do Salmo 13. O Salmo 13 é um salmo de lamentação. Entre os 59 é um deles. E eu vou fazer uma tarefa com vocês, dar um papelzinho aqui, hoje na escola dominical, já que é a escola, vocês vão fazer uma tarefa para mim. Uma boa ideia. Então, e vocês vão me mostrar aí os elementos, a forma e a estrutura do salmo. Vocês vão perceber que eles têm, normalmente, a mesma forma, a mesma estrutura. E essa estrutura dos salmos, ela orienta sobre como ajudar os outros a dar voz aos seus sofrimentos na presença de Deus. É tipo assim, foi assim que Asaf chegou na presença de Deus, é assim que eu tenho que chegar na presença de Deus. Foi assim que Davi, diante desse problema, chegou na presença de Deus, é assim que eu chego na presença de Deus. Quando alguém chega no gabinete pastoral com uma situação, seja ela qual for, A, B, C, D, e sempre há diversidade. Nunca, mesmo que seja na mesma área, uma situação é idêntica à outra. Existem similaridades, mas é diferente. Porque os personagens e todo o contexto é diferente. Concordam? Quando essa pessoa chega e a gente analisa, ouve aquilo que está sendo dito, a grande preocupação do conselheiro é: o que é que está sendo dito? Qual é o problema? Qual é o diagnóstico que a gente tem que chegar? Quais são os problemas que precisam ser tratados? Às vezes o problema é o indivíduo, é o comportamento dele, ou a ausência de comportamento, a atitude ou a ausência de atitude. Essa pessoa está falando do outro, mas o problema é ele. Ou às vezes é o outro mesmo, ou às vezes são os dois. O outro me levou a pecar. Você foi junto, pecou junto. Está dentro do mesmo saco. Ok, eu tenho que ajudar essa pessoa primeiro a entender o seu problema. Adivinha o que eu tenho que usar para levar essa pessoa a entender o problema dela? A Escritura. Eu tenho que buscar na Escritura alguma coisa que vá mostrar isso. Olha, esse comportamento é errado. Esse comportamento é certo. Esse pensamento é bom. Essa atitude.
A Escritura me dá essas ferramentas. O que nós vamos fazer? Quais são os passos? A Escritura vai me dar essa orientação. Todo o orientar, todo o aconselhar do cristão vem de Deus para ele através da palavra do Senhor. Então, quando eu pego o livro dos Salmos, que tem toda essa riqueza de pessoas, de dramas, de situações, de perseguições, de dor, de morte, de vida, e vai por aí afora, você vai encontrar muitas respostas. Muitas respostas. Mas algumas coisas são interessantes. Por exemplo, vamos ver algo que é comum. Você vai encontrar sempre reclamações e petições. O que é uma reclamação? O que é reclamar? É só perguntar para uma mulher. Gostaram? Não, né? Não? Interessante, só elas que responderam. O que é reclamar? Vocês viram? É clamar por algo. É sustentar a atenção sobre alguma coisa que parece que está inerte. O que é reclamar de Deus? É você chegar diante de Deus e falar: o Senhor não está prestando atenção, o Senhor não está vendo? É tipo, o Senhor está inerte diante da situação? O Senhor está numa inação, sem ação? Isso é reclamar. Nós reclamamos daquele que não faz nada. Isso é reclamar. É sobre a ausência de algo. Isso é reclamar. Mesmo sabendo que Deus é soberano, que Ele tem direção sobre todas as coisas, eu posso reclamar. Porque eu não estou visualizando, eu não estou percebendo. Eu posso chegar e dizer: Senhor, e aí? Eu não estou percebendo. Parece que o Senhor está inerte. Parece que o Senhor está aí quietinho. A reclamação ali no Salmo, ela é dirigida a Deus. Sabe por que é dirigida para Deus? Porque Ele é o único que pode responder. E é o único que pode resolver. Não adianta você chegar para alguém que não tem domínio sobre nada, que não pode resolver nada, e descarregar tudo sobre aquele coitado. Você já fez reclamação sobre uma pessoa que não tem poder sobre nada, e fala, aquela pessoa fica toda desajeitada, ela diz: olha, eu não posso fazer nada, eu estou aqui, mas eu não mudo as coisas, eu estou aqui só para fazer entrar e não entrar, e você não tem aí a credencial, não posso te colocar para dentro. Ah, mas vocês, olha, não fui eu que criei as regras, não sou eu que tenho o poder para fazer as coisas acontecer. E você descasca sobre o indivíduo. Conhece a expressão descascar, né? Você está exigindo sobre alguém que não tem poder que não tem condições de resolver seu problema. Agora, com Deus, converso sobre os meus problemas, porque eu sei que só Ele pode. Eu posso reclamar, não desonrar, não desrespeitar, não tirar de Deus aquilo que é de Deus, mas eu posso chegar para Ele e dizer: Senhor, esteja atento à minha angústia. Senhor, até quando o Senhor vai derramar o teu furor sobre nós? Pelo contrário, Senhor, derrama o teu furor contra essas nações que estão vindo contra nós. É isso que ele pede aí no verso de número 6 do Salmo 79.
outro elemento que a gente encontra, que além da reclamação, eu posso dizer que a reclamação está ligada à petição aí, né? Reclamação aí é uma forma de petição, é pedir para a pessoa certa. A segunda coisa é confiança. Quando eu vejo o salmista tecendo elogios para Deus, na verdade o que ele está dizendo para Deus é: eu confio no Senhor. Quando a gente quer que alguém faça alguma coisa para nós, aí a gente faz de tudo para aquela pessoa fazer algo para a gente. Certo? E às vezes fazemos até aquilo que não deveria. Ou falamos coisas que não são verdadeiras. Só que quando nós elogiamos a Deus, por mais que eu e você elogie a Deus, ou fale bem dele, vai ser pouco. Porque as perfeições de Deus são incontáveis. Ele é perfeitamente perfeito. Ele é imensurável. Ele é grandioso. Ou seja, o que a gente percebe nos Salmos é que o salmista, ele demonstra a sua confiança em Deus, elogiando a Deus. Ele identifica a sua confiança no caráter de Deus. Quando ele fala da capacidade de Deus cuidar e agir, quando ele diz: ó Senhor soberano, ó Senhor gracioso, ó Senhor misericordioso, ó Senhor que vive eternamente, ó Senhor que vê todas as coisas, ó Senhor que pode deter todas as coisas. Ele está falando a respeito das perfeições de Deus. E ao falar das perfeições de Deus, ele está elogiando a Deus e falando da sua confiança em Deus. Eu estou diante daquele que pode resolver o meu problema. A oração de um servo de Deus, ela tem que ter petição, mas ela tem que ter confiança. Ela tem que ter reclamação, que é a petição, mas tem que ter elogios, que aponta para a confiança naquele Deus que eu estou na presença dEle. É por isso que os salmos são tão elogiosos para o Senhor, e tem, na maioria das vezes, rima, e podem ser usados como música, porque eram formas belas, bem estruturadas, de orações que eram feitas na presença do Deus Todo-Poderoso. Afinal de contas, como eu posso falar dos meus sofrimentos na presença de Deus? Me lembrando sempre de quem é Deus. E me lembrando que Ele é o único que pode graciosamente, porque Ele é todas aquelas perfeições que nós mencionamos e muito mais. Ele é o único que pode cuidar dos meus sofrimentos. Eu posso ter liberdade para conversar com Deus, mesmo que Ele saiba de todas as coisas, e Ele sabe. Mas Ele quer ver você derramando a sua ansiedade na presença dEle. Ele quer ver você derramando a sua necessidade na presença dEle. É interessante, eu vou terminar citando o texto de Filipenses. O texto de Filipenses que fala de ansiedade diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus através das vossas orações e súplicas com ações de graça. O texto está dizendo: não fique ansioso e pronto, só isso. Não é isso que o texto diz? Não, ele diz: você tem ansiedade? Pega a sua ansiedade e vai na presença de Deus. Como? Com orações e súplicas.
E já vai agradecendo. Ó, o salmo aí. Porque ele vai trazer resposta. E você vai ter paz de novo no seu coração. Essa é a métrica. Essa é a estrutura. Essa é a forma que eu devo chegar na presença de Deus. Querido, nunca, jamais, seja qual for a circunstância, pense que Deus não está te ouvindo ou te vendo. Você pode estar sentindo que as suas orações batem na parede lá em cima e vêm sobre a sua cabeça. Mas Deus, Ele não está lá, Ele está aqui. Com o seu Espírito, Ele está com você e com o Espírito Santo, Ele está te ouvindo. E quando você não ora, o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Compartilhe com Deus os seus sofrimentos, com confiança, porque esse Deus, Ele é poderoso e verdadeiro.